Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de culto, de louvor, de celebração ao nosso Pai Celestial. Nós nos alegramos nesse momento, como diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse é um momento precioso, queridos, amados irmãos, que nós temos reservado para celebrarmos a presença de Deus no nosso meio. E é nesse espírito de gratidão, de reverência, de alegria, que nós convidamos você, meu amado, minha amada, a entrar na presença do Senhor. Separe o seu tempo agora, da sua família, esteja na presença do Senhor, para que você possa receber a palavra de Deus e que essa palavra entrar no seu coração, ela possa ser a semente que vai produzir as boas obras da fé. Amém, queridos? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos louvar, vamos entrar na presença do Senhor. Vamos ver a palavra do Senhor para que ela possa fazer morada em nossas mentes. Amém, queridos? A palavra de Deus nos acolhe hoje da seguinte maneira, no Salmo, 1 Salmo, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Deus nos diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois este homem, esta mulher, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que nunca se acabam, a qual, essa árvore frondosa, dará o seu fruto no tempo certo, da maneira correta, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, queridos? A palavra de Deus é assim, quando nós somos plantados à beira do ribeiro, seguindo ao Senhor Jesus os seus preceitos, os seus mandamentos, nós seremos como a árvore frondosa, plantada à beira do ribeiro, que produzirá frutos e as suas folhas jamais cairão. Pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir situações que vão nos afligir, mas estaremos firmes na presença do Senhor, firmes na rocha, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá toda a direção que nós precisamos na nossa vida. Amém, queridos? Glórias a Deus! Então, nesse sentido, vamos orar, vamos pedir a presença do Senhor no nosso meio. Vamos entrar na presença do Senhor, nos seus atos, para que o Senhor possa falar conosco e atingir, alcançar os nossos corações e mentes. Feche os seus olhos, onde você está mesmo, em forma de reverência, vamos louvar, vamos orar ao nosso Deus Altíssimo. Pai querido, Pai amado, nós te entregamos, Pai, esse momento de celebração ao nosso Deus maravilhoso. Pedimos que o Senhor possa alcançar a todos nós, Pai, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, e mesmo esse momento, Pai, de pandemia que tem se agravado no nosso país, nós sabemos que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo. Reforça, Pai, essa proteção a todos nós e fala conosco nesse momento que possamos agora, Pai maravilhoso, te louvar e te adorar de todo o nosso coração. Que possamos, Pai, nos conectar contigo, a fim de que o Senhor possa colocar brasas do altar sobre nós e nos transformar em novas e vivas criaturas. Assim oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, meus amados. Vamos nos colocar então na presença do Senhor. Entre em momento de reverência, entre em momento de louvor e adoração, para que o Senhor alcance o seu coração e te abençoe. Amém? Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando. Vocês podem ver, nós voltamos a esse cenário de gravação. Um cenário em que, creio que apesar da beleza, é um momento muito triste. Um momento em que estamos vivendo um novo aprisionamento, uma pandemia um pouco mais pesada, uma pandemia um pouco mais difícil. Eu queria ler com vocês, na passagem de Lucas,
capítulo 10, versículo 33. E diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Eu creio que nesse momento que estamos passando, é o momento de termos compaixão com o próximo. É o momento de termos cuidado com o próximo. E para que nós possamos cuidar do próximo, nós devemos então nos manter, infelizmente, distantes. Nós devemos nos manter de máscara quando assim estamos lá fora. Nós devemos olhar para o próximo e aqueles que tiverem necessidade, se pudermos ajudá-los, enviando alimento, enviando alguma ajuda. Esse é o momento de compaixão. Apesar de distantes, é a compaixão e a misericórdia que temos um pelos outros e o amor que vai nos unir. Então, você quando estiver com os seus familiares, você que estiver andando na rua por algum motivo, seja no mercado, seja para ir na farmácia, tenha respeito, tenha compaixão com o próximo, mantenha as medidas, para que assim nós possamos vencer e passar por essa situação tão difícil que estamos vivendo. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor. Ó Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre conosco. Pai, em especial, peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Senhor nos encha da Tua paz, da Tua alegria, do Teu descanso, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja por esta ceia, louvado seja porque o Senhor é bom, louvado seja porque as tuas misericórdias se renovam. Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e que em meio a tudo que estamos passando, a tua mão forte guarda os nossos dias. Obrigado, Deus, por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada vida que tem sido ali mês a mês, fiel dentro dos seus dízimos, das suas ofertas, na colaboração para a expansão do teu reino, Pai. Oh, Pai, muito obrigado. Supre todas as necessidades, Pai, de cada vida, de cada família, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, de cada casal. Entra, Pai, em cada casa e nós te agradecemos porque cremos que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Aleluia ao Senhor pelos louvores que nós podemos cantar e celebrar ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, né? E a sua presença está no nosso meio. Sua presença habita entre os louvores, tocando e alcançando os nossos corações e mentes. Queridos, amados irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Ou vocês poderão também me acompanhar a leitura através aqui do texto. A palavra de Deus diz assim: por isto, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos, vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, amados? A palavra do Senhor traz revelações às nossas mentes. Ela nos constrói, nos edifica. E a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos para fortalecer a nossa fé, para crescermos e produzirmos frutos da boa obra da fé do Senhor. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Esta palavra do Senhor que nos edifica, nos transforma e nos faz novas e vivas criaturas. Fala conosco aqui através do teu servo, Pai. Encha os nossos vasos do teu Espírito Santo. Transborda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor.
Continue falando conosco, Pai, e nos ensina, nos edifica pela palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para início de conversa, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir com vocês aqui sobre o seguinte tema: qual das alianças possui superioridade uma da outra? A nova aliança ou a antiga aliança de Deus para com seu povo? Ou também essa pergunta poderia ser feita de outra forma: qual dos testamentos é superior um ao outro? O antigo ou o novo? Ambas as alianças, queridos, foram feitas por Deus para conosco. Podemos dizer que as alianças são equivalentes uma à outra. Porém, elas foram feitas por Deus, ambas elas, com os homens. E nesse sentido, não podemos colocar uma sobre a outra, em termos de superioridade. Contudo, amados irmãos e irmãs, ao compararmos as duas alianças, os dois testamentos, nós podemos entender que a nova aliança confere a todos nós o poder sobre o mal. Esse é um diferencial da nova aliança. A nova aliança em Cristo Jesus produz crescimento, maturidade espiritual, desenvolve em nós o caráter de Cristo. Nela, amados, queridos, somos santuários do Espírito Santo. E nesse sentido, Deus enviou o seu Filho amado, para que, pelo seu sacrifício, pudéssemos ser salvos. Enquanto a antiga aliança, queridos, feita por Deus para com os homens, muitas das vezes era praticada pelos judeus. E nesse sentido, eles a transformavam em letra morta. Não que ela fosse assim, mas exigia que as vitórias fossem conquistadas pela força, pelo braço. Havia mais lei, havia mais legalismo entre as relações das pessoas e para cumprir com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança. Já a Nova Aliança, meus amados, Deus fez conosco por intermédio do Senhor Jesus Cristo para com nossas vidas. E essa Nova Aliança, amados irmãos e irmãs, produz em nós piedade, compaixão, generosidade, produz transformação pelos frutos do Espírito Santo. Recebemos, então, a força do Espírito Santo de Deus, nos transformando na imagem e na semelhança de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, amados irmãs e irmãos, eu pergunto a vocês, agora que vocês já sabem, qual das alianças que Deus fez para conosco você considera superior? Nesse sentido, queridos, o apóstolo Paulo fala sobre a nova aliança em Cristo Jesus. Fala aqui ao 2 Coríntios, ele nos fala sobre a luz em combate às trevas. E para entendermos aqui o que Paulo fala, podemos perceber que Paulo nos anima, porque temos a misericórdia do nosso Pai Celestial. Jesus nos concedeu de graça sua misericórdia. Por isso, amados, nós não devemos nos desfalecer e nem desanimar, nem perder a coragem perante as dificuldades. Haja visto os momentos que nós temos passado nesse último ano, quando esperávamos que a pandemia tivesse ido embora, pelo contrário, ela está vindo com mais força ainda. Então nós não devemos nos desanimar e nem desfalecer, porque Deus está conosco, o Espírito Santo opera a sua presença maravilhosa no nosso meio. Paulo continua dizendo, porque além da nova aliança, temos a consciência, uma nova consciência, um conhecimento da verdade, o discernimento da palavra de Deus. E esta verdade, queridos, se manifesta em nós pela presença de Deus, pela palavra de Deus nos nossos corações e mentes. Visto que também, veja, aqueles que estão desviados, longe da palavra, incrédulos, eles se perderam, eles não possuem essa consciência da presença do Senhor, eles estão perdidos, longe da palavra de Deus. É preciso que tenhamos cuidado com isso, amados. Nos voltemos para a presença de Deus, da sua palavra, que sejamos edificados sobre a palavra do Senhor. Mas por que esses incrédulos estão perdidos? Como diz Paulo, porque o Deus deste século cegou o entendimento deles, tirou deles o discernimento, por isso que são incrédulos. E a palavra de Deus diz que o pecado da incredulidade não pode ser perdoado,
porque se trata da negação. Eles não creem que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E quando nós nos convertemos, nós professamos a nossa fé, dizendo da nossa própria boca: eu creio que Jesus é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. As pessoas incrédulas, amadas, negam o Evangelho. Elas são negacionistas. Por isso, não conseguem ver o óbvio que Deus deixou para nós. Não conseguem ver a presença de Jesus, da imagem de Deus em si, da imagem do Senhor, e muito menos não conseguem ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque a vida não está em nós mesmos, como diz Paulo, mas a vida está em Cristo Jesus, motivo pelo qual nós não devemos ser senhores de nós mesmos, mas sim servos uns dos outros, e servos especialmente do Senhor Jesus. Somente dele, amados, do Senhor Jesus, do Senhor nosso Pai, vem a luz que resplandece sobre as trevas, que brilha sobre as trevas. Se não o reconhecermos como nosso Senhor, nós estamos sobre as trevas. Mas se o conhecermos, temos a nossa alma, a nossa vida iluminada pelo conhecimento e a sabedoria de Deus, por intermédio da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, amados, com grande inspiração do Espírito de Deus, finaliza esse texto de Coríntios, 2 Coríntios 4, de 1 a 6, né? Ele finaliza enfatizando, então, que Jesus nos leva à nova aliança com Cristo, a uma aliança de vida, de mudança, de paz, de crescimento espiritual, para nos resgatar a presença e semelhança. Essa nova aliança, querido, que nós somos levados pela presença de Jesus, para que a luz do Senhor, do conhecimento e da graça de Deus resplandeça sobre as trevas que há nesse mundo. Amém, queridos? Glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus pela nova aliança, bendito seja Deus porque nos revelou através do seu Filho, Jesus Cristo, uma nova possibilidade de vivermos, de sermos libertos, de sermos salvos do pecado, de termos discernimento para separarmos aquilo que não é do Senhor e seguirmos uma vida reta, uma vida justa na presença do nosso Deus, que é o nosso Criador, refletindo assim a imagem e semelhança do Criador em cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, na prática, o que Paulo continua nos ensinando? Vamos aprofundar um pouco aqui na palavra de Deus para termos as revelações do Senhor na nossa alma, no nosso coração, e assim sermos edificados com mais profundidade, com mais clareza pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Qual é então o destino, queridos, daqueles que ainda não vivem na luz? Será que nós poderemos pensar que, se não forem alcançados, se não permitirem ser alcançados pela graça de Deus que está aí abundante, qual será o destino dessas pessoas, dos incrédulos, dos negacionistas, daqueles que não foram ainda contemplados pela maravilhosa graça do Senhor? Veja que nós, cristãos, que cremos em Deus, que cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, temos tudo muitas vezes para nos desanimar. Quanta gente se opõe, queridos, gerando dificuldade para as nossas vidas, gerando problemas entre os irmãos, rixas, conflitos, fofocas. Agem pela carne e ignoram as consequências do pecado. Simplesmente ignoram. São incrédulos que estão aos montes ao nosso meio. Isso nos leva muitas vezes a desanimar, a não querer seguir à frente. Às vezes perdemos até a coragem, né? E às vezes até pecamos. Mas se isso ocorrer, peçamos ao Senhor que nos perdoe e nos reconduza ao aprisco das ovelhas, pelo bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a missão de Deus em nós não nos permite um espírito de derrota. Nós precisamos lutar contra essas ervas daninhas, contra esses incrédulos, e não permitir que a carne nos domine, para que sejamos libertos, vitoriosos em Cristo Jesus. Pode até ser, meu amado, minha amada, que você esteja sem coragem agora. Há tantos problemas acontecendo na humanidade nesse último ano, né? Mas graças a Deus, Deus tem provido o livramento através da vacina, através dos esforços das empresas, das organizações, dos governos.
mesmo que sejam os governos estaduais e municipais, a vacina tem sido providenciada para nós, para que possamos ficar livres do vírus, que esse vírus possa ser vencido. Mas isso tem trazido também muitas outras grandes consequências nas nossas vidas, as quais, meus amados, nós precisamos lutar, buscar em Deus as forças, buscar em Deus a inspiração, para que Ele nos encaminhe no sentido da vitória em Cristo Jesus. Nós, nesse sentido, querido, possamos estar cansados, desesperados, temendo às vezes o pior na nossa vida, mas Paulo nos fortalece quando pela palavra de Deus ele nos diz para não desfalecermos. Veja aqui, queridos, vamos lembrar um caso aqui do autor que fala sobre um gigante. Havia um gigante chamado Desespero. Esse era o seu nome, em que todas as manhãs, devido ao grande desespero, as manhãs de sol, todo dia que nascia, esse gigante entrava em desespero. E por causa do desespero, ele perdia a utilidade, a função das suas mãos, dos seus braços, devido a esse desespero. É assim que às vezes nós nos encontramos quando ficamos desesperados. Perdemos a capacidade de ser úteis a nós mesmos e precisamos de ajuda. Se por acaso você está desesperado e nessa situação, peça ajuda ao Senhor, o bom pastor, aquele que nos conduz ao aprisco, à proteção, à sua presença, a presença do Deus Altíssimo. Ele vai trazer para nós a cura e a libertação que nós tanto precisamos. Paulo então nos anima, dizendo que há luz abundante em Jesus, a sabedoria do alto, e essa glória do Senhor Jesus é suficiente, é mais do que suficiente para estancar o desespero, para estancar o sofrimento. Isso, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo, pode ser estancado, pode ser libertado, pode ser refrigerado pelo poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém, queridos? Quando cremos no Senhor Jesus, a sua grande misericórdia, nós somos sustentados. Você crê, meu amado? Você crê nessa graça, nessa misericórdia do nosso Pai? É ela que nos sustenta. É a graça de Deus, a graça divina que nos sustenta dia após dia. Amém? Paulo continua nos dizendo, através do versículo, quando ele diz: rejeitamos as coisas vergonhosas. Ele quer dizer que, com isso, todos nós pecamos. E o pecado, muitas vezes, nos leva a situações vergonhosas, chatas, desagradáveis. Quem aqui nunca pecou e, por vergonha do pecado, não quis revelar o pecado a outra pessoa, para que pudesse confessar? Isso acontece, o pecado nos traz vergonha e o opróbrio. Muitas vezes o pecado nos leva ao infortúnio e ao opróbrio, que a própria palavra de Deus diz que o pecado, o remédio do pecado é a morte, seja a morte física e a morte espiritual. Isso é o que redunda o pecado nas nossas vidas. Mas que muitas vezes o inimigo, o Deus deste século, usa as acusações do pecado contra nós e constantemente nos cobra por isso, nos levando muitas vezes a desfalecermos, nos levando à derrota, ao sofrimento e dor. Mas, queridos, pense comigo, nós não estamos falando do Deus desse mundo, estamos falando da luz de Jesus, daquele que veio e já nos libertou de todo o pecado, de todo o sofrimento, de toda a derrota. Nós não somos derrotados. Nós não somos aqueles que podem ser subjugados pelo inimigo, porque o Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados e já nos fez novas e vivas criaturas. Então somos vencedores em Cristo, vencedores em Jesus, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Devemos, queridos, ter astúcia, reconhecendo que o caráter e a natureza de Deus, natureza de Jesus, não nos condena, pelo contrário, nos perdoa. E esse perdão nos leva à libertação das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos pecados. Deixando tudo isso de lado, porque o Senhor em nós é garantia de vida, de alegria, de paz e de produção dos frutos do Espírito em cada um de nós. É claro que nós precisamos também perdoar e nos arrepender dos pecados, para que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa fazer morada em nossos corações.
e nos edificar, nos tornar uma nova e vida pessoa. Ame ao seu próximo, queridos, como a ti mesmo. Arrependa-se dos seus pecados, perdoe, para que o Senhor te alcance a sua vida. A cura da nossa alma, a cura da nossa pessoa, muitas vezes quando nós estamos atribulados, mas não estamos derrotados. A cura da alma virá, queridos, pela palavra de Deus. Essa cura pessoal, física, emocional da nossa alma não virá de nenhuma outra maneira, a não ser pela palavra do Senhor. Quando o problema for espiritual, queridos, se for físico, há os remédios, os médicos que tratarão do corpo. Mas se for algo espiritual, queridos, só a palavra do Senhor tem poder para curar e libertar de todo o mal. Amém, queridos? Essa palavra que gera transformação e te dá nova convicção e te ergue para uma nova e viva vida, um novo e vivo momento da sua vida. Amém, queridos? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a palavra nos diz que eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é uma grande verdade, queridos, porque nós temos o testemunho aprovador do nosso Deus, o nosso Pai. Jesus já nos suportou, ele levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas dores. Ele veio, queridos, para cada um de nós. Seus olhos vigilantes do Senhor Jesus nos cobrem o tempo todo, o dia inteiro, a noite inteira. Não temos a ocultar dele, não temos como ficar oculto do Senhor, passar de largo do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, queridos, por que seguir o caminho da desobediência? Por que ser incrédulo? Por que buscar a satisfação em outras questões que não na palavra do Senhor? A palavra de Deus diz, como nós lemos aqui no início, que bem-aventurado o homem que planta a sua árvore à beira do ribeiro, que constrói a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Esse, queridos, não desobedece, esse tem a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A aprovação de Jesus vem, queridos, é verdade, é uma grande verdade. Jesus nos vê, é Ele que nos vê o tempo todo. E como Ele nos vê, e Ele é a verdade, o caminho e a vida, Ele não pode negar essa aprovação a nós. Nem muito menos falsificar essa aprovação. Contudo, há muita gente, queridos, que nega a presença do Senhor, que são incrédulos. Há muita gente que está indo para a condenação e para a morte espiritual, porque não creem, são incrédulos. Pregam muitas vezes, e nós vemos isso aí no meio, né, na mídia, pregam um evangelho distorcido que não converte ninguém, o evangelho superficial. Quanto mais aqueles que distorcem a palavra de Deus. Sobre essas pessoas que são desobedientes e fazem um caminho que usam da palavra de Deus para distorcer o evangelho, poderá vir a condenação sobre eles. Porque quando o evangelho, queridos, é alterado, é modificado, ele não é eficaz, ele não produz os seus frutos, não é compreendido e muito menos acolhido pelos corações que o ouvem. Fujam então, queridos, meus amados irmãos e irmãs, fujam das mensagens infiéis, das mensagens falsas. Procure o verdadeiro Deus, aquele que é a palavra sã, a sã doutrina a qual nós pregamos. Procure o verdadeiro pastor das ovelhas, queridos, aquele que pode conduzir você e a mim e a nós ao seu aprisco, ao seu local de proteção contra os lobos que querem destruir as nossas vidas. Esse pastor, queridos, é Jesus, que deu a sua vida pela tua vida, que morreu para que você pudesse ser salvo, que te salvou e te colocou no novo patamar de vitória para você e para o nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas, queridos, infelizmente, muitas pessoas que estão perecendo, que estão morrendo, porque estão mergulhadas no pecado da incredulidade. Não creem que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus veio para mediar a nossa salvação com Deus Pai que nos criou, para que pudéssemos voltar ao ponto inicial, a imagem e semelhança de Deus que nos criou, como Ele criou.
da forma que ele criou. Por isso ele pagou um preço, porque nós fomos pecadores. Mas Jesus já veio e já nos deu essa vitória e essa possibilidade. Amém, queridos? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo de Deus, do Senhor, nosso Pai Celestial. Veja que maravilha! É o Espírito de Deus nas nossas vidas que nos permite serem transformados em novas e vivas criaturas, nos separando, nos tornando diferentes, não nos voltando para o esplendor desse mundo, mas deixando a luz de Cristo brilhar no nosso interior para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa libertação e de todos aqueles que estão conosco. Amém, queridos? Glórias a Deus! O apóstolo Paulo continua falando na palavra de maneira profunda quando ele fala sobre o Deus deste século. Quem é esse Deus deste século, hein, queridos? Olha que ele falava lá 2000 anos atrás, né? Imagina hoje, com esse mundo que modificou, que aumentou tanto e que hoje é tão complexo para o ser humano. O Deus deste século, queridos, é o poder do mal, o poder do maligno, que está tão penetrado no meio da sociedade nesse mundo. É o poder que exerce autoridade sobre a vida dos incrédulos, das pessoas que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo, das pessoas que são ignorantes da palavra, daqueles que são desobedientes, daqueles que são contra o reino de Deus. O Deus desse século opera naqueles que são negacionistas do evangelho, dos enganadores, daqueles que roubam, porque o reino desse mundo, queridos, veio para roubar, matar e destruir. Por isso temos que ter cuidado, porque veja bem, nesse caso, isso, queridos, tenta impedir o reino desse mundo, tenta impedir que a pessoa participe da obra de Cristo. Ele é opositor da obra do Senhor nas nossas vidas. Por quê, queridos? Não podem ser transformados devido à sua incredulidade. A pessoa que é incrédulo não pode ser transformada, não pode ser mudada, porque ela não crê no poder de Jesus. Logo, ela não permite que o poder faça morada em si e faça as transformações necessárias da sua vida. Somente, queridos, o poder da palavra de Deus é que poderá nos conferir a luz de Jesus. E assim, o Espírito de Deus que habita em nós poderá nos transformar na maravilhosa operação que Deus tem reservado para a sua vida, através do Espírito Santo em mim, em você, em nós. Para que nós possamos ir a Cristo, a Jesus, precisamos nos submeter à sua autoridade, a autoridade do Senhor, nosso Deus, Jesus. Precisamos submeter também à sua vontade, chamá-lo para nós, para nosso lado, andar com Ele, orar com Ele, conviver com o Senhor, deixar a palavra de Deus ir formatando a nossa mente e a nossa alma, para nos transformarmos nessa viva criatura semelhante ao Senhor Jesus, com o caráter divino em nós, para que sejamos curados e que o mal não nos atinja, não nos alcance. Sejamos separados deste mundo para a boa obra do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, se o Deus deste mundo impede as pessoas de se achegarem a Deus pela sua incredulidade, a estes incrédulos o mal domina. E nós não podemos fazer parte da incredulidade. Precisamos mudar de incrédulo para crédulo, de mal para bom, de uma pessoa fora do caminho para dentro do caminho. Precisamos permitir que o Cordeiro de Deus, que o pastor das ovelhas, nos encontre, que estamos perdidos, e nos coloque no aprisco, no lugar seguro, onde o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos sustenta, nos guarda, nos protege e nos edifica diante das circunstâncias. Precisamos abrir os nossos olhos, queridos, as nossas mentes, refletir em quem que nós estamos realmente seguindo. Quem que nós deixamos ser o nosso Senhor? É o Deus deste mundo ou é o Senhor Jesus Cristo? Somente a Cristo, queridos, nós devemos seguir para sermos as novas e vivas criaturas que o Senhor deseja para cada um de nós. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16,
ele reforça para nós esse sentido, dizendo, porque tudo que há no mundo, veja, tudo que existe nesse mundo, pelo Deus deste século, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso, queridos, não é do Pai Celestial. Isso é do mundo, e nós devemos fugir da concupiscência dos olhos, da carne e da soberba, e nos humilhar perante o Senhor, porque é o Senhor que deve crescer em nós, e não nós crescermos, sermos nossos próprios senhores, e sim o Senhor, nosso Deus Altíssimo, através de Jesus, crescermos nas nossas vidas, para sermos servos, obedientes à palavra, livres para a obra, para a boa obra que o Senhor tem reservada para cada um de nós. Amém, queridos? Fiquemos atentos, então, para não sermos usados, não nos deixarmos ser enganados e para não cairmos nas tentações do Deus deste século, deste mundo, que nos leva para o caminho curto, para o caminho fácil. Precisamos ter cuidado, ficar atentos, porque o caminho difícil, na maioria das vezes, é aquele que nos leva à cura, à libertação e à salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãs e irmãos, deixar que a beleza de Cristo, queridos, que é a única a resplandecer em nós, e não o nosso brilho pessoal, mas a beleza do Senhor, a grandiosidade, a majestade de Deus brilhar dentro de nós, no nosso interior. Fora isso, queridos, não é beleza. O que quer que cresça em nós, que não for o Senhor, não é beleza, e sim são trevas. Devemos ter muito cuidado. Peça a revelação do Senhor para aquilo que Deus deve fazer na sua vida, em todas as suas áreas, no trabalho, nos seus relacionamentos, nos negócios, na sua vida pessoal. Coloque-se diante de Deus. Ele vai trazer sabedoria e esclarecimento para o seu coração, para que você caminhe firme, como discípulo e discípula do Senhor nos caminhos da missão. Muitas vezes, queridos, isso que eu vou dizer é importante, nós sacrificamos a nossa vida inteira, para no final não chegarmos a lugar nenhum. Isso também é engano, queridos. Peça a Deus para iluminar a sua mente, para que você fuja do engano e da dominação do Deus deste século. Os incrédulos, veja que aqueles que não creem no Senhor são incapazes de ser alcançados, pois o seu entendimento está cego. Como diz, o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Eles têm corações duros. Você conhece alguém assim, de coração duro, impenetrável, que você tenta falar do Senhor para essa pessoa não crê. É superficial, não deixa ser tocada. Ore por ela, para que ela seja transformada pelo amor do nosso Senhor Jesus. Abra então o seu entendimento, queridos, e deixe o Senhor tocar no seu coração. Assim como nós falamos na escola dominical, hoje pela manhã, sobre o profeta Isaías, que teve um encontro com Deus. E ali ele relata que viu ao Senhor, e que o Senhor permitiu que um dos serafins retirasse uma das brasas do altar e levasse e colocasse na boca de Isaías. Ah, meus amados, aquela brasa tem poder, porque ela veio para purificar os seus pecados, para o transformar numa nova e viva criatura. Deixe que Deus retire a brasa do altar e coloque sobre você, para que você seja perdoado, purificado e se transforme num discípulo e discípula do Senhor nos caminhos da missão. As boas novas de Cristo, querido, nos alcançam e nos levam, nos envolvendo, quando mantemos uma atitude acolhedora para conosco, para com o próximo, quando permitimos a sabedoria de Jesus, que essa sabedoria nos alcance. Somos, então, movidos, queridos, pela graça de Deus, pela sabedoria do Senhor. Somos movidos pela alegria da comunhão do Espírito entre nós, entre os irmãos, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Nós levamos a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Somos sal e luz, abençoados e tocados, movidos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quando conhecemos o Cristo de verdade, amados, a sua glória manifesta em nós. Veja que maravilhoso, na sua mente, no seu coração.
a mente de Cristo manifesta em você. E você passa a ser alguém diferente, ungido, abençoado pelo Senhor Jesus. O Jesus nos ilumina e somos separados por Ele. Passamos a conhecer a Deus de verdade, como Isaías passou a conhecer. Como Isaías recebeu dele o poder, foram purificados seus pecados, ele se tornou uma nova criatura. E somente esse encontro, queridos, com o Senhor, quando entregamos plenamente a Deus, recebemos a brasa do altar, é que nós somos libertos da escravidão, do pecado, da incredulidade, do desconhecimento e da ignorância. É que nós somos libertos do Deus desse século. Portanto, deixe Deus falar com você. Deixe o Senhor colocar a brasa do altar sobre a sua cabeça, para que você seja essa nova e viva criatura do Senhor, a sua imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém, queridos? Seja liberto da escravidão em nome de Jesus, em nome do Senhor e Salvador das nossas vidas. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 4, nos traz esse entendimento. Ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando então, amados irmãos e irmãs, somos iluminados pela luz de Jesus, pela sabedoria, pela graça de Jesus, que deu a vida por nós, nós passamos a possuir a natureza do Senhor, a natureza de Cristo, que é boa, que é o Espírito de Deus no próprio Jesus, e nós refletiremos a sua imagem. Nós mesmos, como seres humanos, Deus nos criou para sermos reflexo dele, para sermos espelho dele, e assim devemos ser espelho também do próximo, para a boa obra da fé nas nossas vidas, para a libertação e para a purificação dos nossos pecados. Então, meu amado, minha amada irmã, deixe a luz de Jesus resplandecer e brilhar na sua vida. Converta-se, volte para o Senhor, e Ele permitirá então que o Senhor, nosso Deus, dirija os seus passos, dirija os seus projetos, dirija o seu casamento, dirija os seus relacionamentos, o seu trabalho. Dirija você, os seus filhos, como servos plantados à beira do ribeiro, onde cresce e produz os frutos no seu tempo certo. Porque em que consiste a glória de Deus, meus amados? Consiste na majestade do Senhor, no seu poder, na sua sabedoria, na sua santidade. Deus é santo, e para nos aproximarmos dele e recebermos as bênçãos celestiais, precisamos também ser santos, nos purificar, entrarmos na presença dele, nos entregar, ter um encontro com Deus, para que ele nos abençoe grandemente. Assim como Cristo, essa glória de Deus confere a você também. Jesus recebeu a glória eterna do nosso Pai, mas essa glória também pode ser conferida a mim e a você, desde que obedeçamos e sejamos um só em Cristo e no nosso Pai Celestial. Basta para isso, queridos, você buscar ao Senhor, você crer que Ele é o seu Senhor, o Deus da sua vida, e se esforçar dia após dia para obter a glória de Deus da sua vida. Amém, amados? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o Senhor nos diz, através de Paulo, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós somos por Ele. Não há outro caminho, queridos, não há outro Deus. Nós não podemos nos ater ao Deus deste século, que gera morte, que gera destruição, que gera sofrimento. Precisamos nos ater ao verdadeiro Deus e ao seu Filho, ao qual pertence toda a honra e toda a glória para sempre. Assim seremos também abençoados pelo Senhor, se obedecermos os seus mandamentos e nos voltarmos para Ele. Poderemos um dia, quem sabe, termos a glória de Deus em nossas vidas, refletindo a imagem do Senhor, da criação em cada um de nós e a todos aqueles aos quais nós amamos. Então, meu amado, minha amada irmã em Cristo Jesus, eu te pergunto, se você foi tocado pelo Espírito Santo, queridos, por essa palavra do Senhor, Ele tirou a brasa do altar e colocou sobre você, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, e há poder nela.
Aproveite o poder dessa brasa do altar que está com você, meu amado, minha amada. Nessa brasa há poder para transformação, há poder para mudança, a vida do Senhor Jesus para transformar você em uma nova vida. Não jogue fora, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Deixe que Deus te toque, purifique a tua alma, o teu corpo e o seu ser, para que você possa viver essa nova e viva criatura. Busque a brasa, pegue ela e consagre a sua vida no altar do nosso Deus Altíssimo. Não deixe, amados irmãos e irmãs, que o Deus desse século cegar você, enganar você. Até quando ele fará isso na sua vida? Até quando você permitirá? Acorde, meu amado, deixe a sabedoria do Senhor entrar na sua vida. Não permita que a sua vida seja consumida pela ira eterna. Não permita que a sua vida seja consumida pelo Deus desse século. Abra seu entendimento e a sua mente e procure fazer a vontade do Senhor para você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos aqueles que buscam ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Não deixe nada disso levar você à perdição. Como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Assim como Jesus refutou o maligno ali no deserto, amados irmãos e irmãs, refutando o esplendor desse mundo e aceitando a sua missão, nós precisamos também refutar o esplendor desse mundo que só gera engano e buscarmos a presença do Senhor, a presença de Jesus, que já levou sobre si todos os nossos pecados. Vamos nos voltar para Ele. Somente Ele, queridos, pode nos encher as nossas aljavas, os nossos vasos do Espírito Santo, para que sejamos transbordantes, para que sejamos cheios do Espírito de Deus em nós, e assim produzirmos os frutos da boa obra da fé. Nós precisamos ser curados, libertados, queridos, de toda impureza, de toda incredulidade. Se você ainda tem alguma incredulidade, entregue ao Senhor, peça ao Senhor para te ajudar, te dar forças, te dar discernimento. Se você tem impureza, se purifique perante o Senhor, para que Ele te perdoe. Ore e se arrependa dos seus pecados. Amém, queridos? A verdade e a sabedoria de Cristo deve nos cobrir as nossas cabeças, as nossas famílias e todos aqueles que nós convivemos. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós fomos criados, não para adorar a outros deuses, não para praticar coisas abomináveis ao Senhor, mas para nos voltar e celebrar a esse Deus Altíssimo que está no nosso meio, que fala conosco agora a vida e a vitória eternas. Amém, amados? Aceite esse convite, meu amado, minha amada. Seja um discípulo e discípula do Senhor transformado nos caminhos da missão. A igreja te dá essa oportunidade, a igreja trabalha para isso. Se una à igreja, se una aos irmãos, ao corpo de Cristo, para que você seja curado e transformado dia após dia. Você fará, meu amado, minha amada irmã, da sua existência nessa vida, dessa rápida existência que nós temos aqui, o propósito para o qual Deus reservou para você. Assim nós cremos, meu amado e minha amada irmã, que quando nós aceitamos ao Senhor, nosso Deus, Salvador, nós estamos, querido, aceitando a nova aliança que Ele fez para nós, para nos resgatar, para nos purificar, para nos dar a vitória. Para isso, Jesus já realizou a sua missão, e através dessa nova aliança, que foi a aliança do nosso Pai com o seu Filho Jesus Cristo, nós temos a vitória sobre a nossa mão. Não se deixe enganar, meu amado. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo. Não seja incrédulo, desobediente. Coloque-se na presença do nosso Deus. Ele está aqui para te abençoar e encher a sua aljava das mais ricas bênçãos celestiais para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Que seja o Senhor a falar com você. Que seja o Senhor a te libertar e a te curar de todas as suas dificuldades. Que seja o Senhor a te fortalecer para enfrentar esses momentos de tribulação que nós vivemos. E juntos termos a vitória, sermos discípulos e discípulas fortes nos caminhos da missão do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor.
Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Nós agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. A mesa está posta, os elementos estão aqui, o pão e o suco, representando o corpo de Cristo e o sangue do Senhor, que verteu na cruz para nos salvar e nos purificar de todos os nossos pecados. Prepare os seus elementos, coloque-se na presença do Senhor, separe o seu pão e o seu suco para que você possa celebrar a Santa Ceia conosco, com o corpo de Cristo, sendo abençoados e alcançados pela graça e misericórdia de Deus, pela nova aliança que o Senhor fez conosco, para uma nova vida, para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos consagrar os elementos, então, conforme nos manda o Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, por semelhantemente modo, também depois de cear, tomou do cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança do meu sangue com todos vocês. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém, queridos? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Uma vez que estão consagrados os elementos do Senhor, nós consagramos, Pai, os elementos do Senhor em cada casa, em cada família. O pão e o suco sejam consagrados em nome do Senhor com esta palavra de Deus. Que nós possamos, meus amados, minhas amadas irmãs, comer do pão e beber do suco nesse momento, em reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coma do pão, beba do suco na presença do nosso Pai Celestial. Glórias a Deus, bendito seja, Senhor, pelo pão, corpo e pelo suco, sangue de Cristo, que o Senhor verteu para nos salvar e nos libertar de todo o pecado. Obrigado, Pai, por fazer essa nova aliança conosco, com cada vida, em cada casa. Reforça, Pai, esta aliança, esse elo eterno nas nossas vidas e nos livra do mal. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, pelo que o Senhor fez por nós, pela sua vida em nós, Pai, pela vida de Cristo que vive em cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, consagrando a vida de cada irmão e irmã no teu altar, pelas brasas vivas do Senhor sejam tocados para a purificação e para a transformação pessoal de cada um de nós, nos fazendo, Pai, discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão. Assim nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de fazermos parte do corpo de Cristo, sendo um só no Senhor, para a honra e glória do nosso Deus Pai eterno. Amém, amados? Vamos continuar na presença do Senhor através do louvor nesse momento. Vamos adorar ao Senhor nesse momento que nós participamos da Santa Ceia, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém, queridos?
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Glória a Deus, louvado seja o nosso Pai Celestial. Te damos graças, Senhor, por esse momento, pela Tua presença no nosso meio. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo, Pai, abrindo a nossa mente, permitindo que nós tenhamos, Pai amado, Pai querido, a Tua presença, a Tua nova aliança com cada vida, com cada irmão, com cada irmã, com a Igreja do Monte Alegre. Que o Teu reino, Senhor, seja expandido no nosso meio. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Que a paz do Senhor, nosso Deus, do Teu Filho, Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo, cubra o seu coração e a sua mente, meu amado, minha amada. E que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo seja com você, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, meu querido, minha querida. Nós desejamos, a Igreja do Monte Alegre,
uma semana abençoada na presença do Senhor. O Senhor seja com você, te abençoando, te livrando de todo mal. Mesmo que vamos entrar agora num período de reclusão interna, né, que a pandemia nos levou para esse momento, vamos entrar agora no isolamento social numa escala maior, não é? No momento da zona vermelha ou até da zona roxa, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, porque aqueles que estão na presença do Altíssimo, o inimigo não toca. Assim nós desejamos a você, meu amado, minha amada, ricas bênçãos celestiais sobre a sua vida, sobre a tua família e sobre os teus. Deus abençoe, um abraço e uma boa semana na presença do Senhor.